Boa tarde, convidados, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live Mulheres que Inspiram. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada especial que vai falar de um tema que eu gosto muito, que é o TDAH. Então nós vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a chegar pra gente então começar a conversar sobre esse tema. Boa tarde, seja bem-vinda. Nas lives Mulheres que Inspiram, as lives acontecem toda terça e quinta e às vezes aos sábados. Hoje é um sábado especial, um sábado de live. Nas lives Mulheres que Inspiram, eu convido sempre mulheres que têm histórias de amores, histórias de dores e histórias profissionais também, fazendo a diferença na vida das pessoas, ajudando a transformar, ajudando a modificar. Sejam bem-vindos à nossa live Mulheres que Inspiram. Hoje nós temos um tema muito interessante, muito importante, que é o TDAH e a depressão. É um tema que eu gosto muito de falar, pois é um transtorno que traz muitas dificuldades para a criança, para o jovem e para o adulto também. E eu vejo assim que nas minhas experiências como psicopedagoga é um tema pouco abordado, deveria ser muito mais. Muitas crianças sofrem desse mal e muitos professores também, porque ele causa uma série de dificuldades comportamentais e de aprendizagem para a criança e para o jovem. Então eu acredito que é um tema de extrema importância. As famílias muitas vezes não sabem o que fazer e existem vários medos a respeito de medicar ou não medicar, e aí acaba que a criança fica sem um tratamento devido. Também com o avanço da neurociência, a gente sabe que a psicopedagoga ela é indispensável hoje no tratamento, no acompanhamento da criança com TDAH, porque é muito mais do que comportamento, né? A gente sabe que estimulando as funções executivas, cognitivas, a criança consegue um avanço muito maior no seu rendimento escolar e uma melhora também no seu controle do comportamento. A Juliana, ela tem uma vantagem, ela é psicopedagoga e psicóloga, então ela consegue conduzir o trabalho dela de uma forma bem completa. E sejam bem-vindos, oi para todo mundo que está chegando para a live Mulheres que Inspiram. Meu nome é Elaine, eu sou psicopedagoga, sou de Taquaritinga, interior de São Paulo. Hoje eu trago uma convidada que é psicopedagoga e psicóloga, que é a Juliana Araújo, que as redes sociais me trouxe como parceira. É muito interessante a gente fazer esses cursos online, em que a gente vai fazendo amigos de todos os lugares, né? E a Juliana tá lá num curso da Poli, que se chama Consultório Power, e a gente se conheceu e ela vem me dando altas dicas aí para eu conduzir os meus trabalhos, principalmente esse meu novo trabalho, né, de cuidar das mulheres, do despertar de mulheres que sofrem de violência doméstica. E por conta disso, eu convidei a Juliana para falar sobre o TDAH, porque meu filho, Rafael, ele tem diagnóstico de TDAH, só que eu fui descobrir muito tarde, mesmo sendo educadora, e quando ele já estava com depressão.
E a gente sabe que o ambiente desarmonioso, ele potencializa os sintomas do TDAH. Então é muito importante a família ficar atenta a isso. Então por conta disso eu convidei a Juliana, então ela faz um trabalho muito bonito com o TDAH. Eu convidei ela para participar das lives Mulheres que Inspiram. Eu vou chamá-la então para a gente começar então abordar esse tema tão importante aí para educadores e famílias. Esperar a Juliana entrar, ela vai dizer de onde que ela é. Boa tarde para quem está chegando. Olá! Oi, oi. Oi, Elaine. Tudo bom? Tudo bem, e você? Um prazer ter você aqui na minha live Mulheres que Inspiram. Tô feliz de estar aqui. Ai, muito gostoso. Sim, muito obrigada pela parceria que você tem feito comigo, né? E mais essa parceria agora para falar do TDAH. Eu venho acompanhando o seu trabalho, vejo a sua dedicação e o tanto de conhecimento que você tem. E assim, é um prazer, uma honra compartilhar com as minhas amigas, com as mães e com as pessoas que se interessarem aí por esse tema, compartilhar do seu conhecimento. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos que já entraram aqui na nossa live, né? É um prazer falar sobre TDAH e eu acho que o seu público é um público que precisa bastante de informação, né? De ajuda, porque já passam por tantas situações difíceis, né? E quando tem um filho com um TDAH, as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, a Sim, informação, o esclarecimento, a orientação, que a gente puder ajudar, vai contribuir um pouco para melhorar, né, a condução dessas crianças e o sucesso na vida delas também, né? sim. E eu, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, né? E no meu grupo de mulheres eu venho vendo, assim, muitos debates a respeito dos filhos, né? E eu sei o quanto é difícil a gente ter uma criança com TDAH, um jovem, e ele estar dentro de um ambiente em que impera a violência, tanto a agressão física quanto a agressão psicológica. A criança, independente dela ter o TDAH ou não, ela, se o emocional dela não tá bem, se a vida dela não vai bem, ela não consegue olhar para a aprendizagem. Ela vai estar sempre olhando para o que está acontecendo na minha casa, não é assim? Sim, com certeza. Com certeza. Se o ambiente está desarmonioso, disfuncional, né, a energia dela vai focar para resolver aqueles conflitos, né, para tentar lidar com aquelas situações, com aquelas emoções que ficam aflorando a todo momento na família, na casa dela. E aí os sintomas de TDAH acabam agravando um pouco mais, né? E gerando alguns outros problemas, como a depressão, que a gente vai falar hoje. Isso, exatamente. E essa é uma preocupação muito grande, porque eu vivi mesmo isso e eu sei que muitas famílias não sabem o que está acontecendo com seu filho, né? E hoje a gente vê jovens aí se cortando, tantas coisas acontecendo e que de repente lá na infância, né, a gente já consegue ir fazendo alguns trabalhos, né, Juliana? Sim. Eu percebo muito essa questão, né, do adolescente, quando ele começa a desenvolver alguns sintomas depressivos, como você citou aí, do que a gente chama de cut, né? Que é a criança o jovem que se corta. Hoje a gente percebe até crianças, 9 anos já se cortando, né? Então isso é muito preocupante e a gente consegue perceber como essas crianças, esses adolescentes, eles desconhecem os seus próprios sentimentos. Então eles têm assim um boom de sentimentos, uma misturada de sentimentos, tristeza, alegria, raiva, dor, enfim, vários sentimentos ao mesmo tempo, e principalmente aquelas que vivenciam uma família, né, com problemas de violência, seja física ou verbal, psicológica. Então elas vivenciam muitos sentimentos é, ruins, negativos, mas também sentimentos positivos, e elas não sabem o que elas estão sentindo. Então é muito
confuso para a criança quando ela sente amor, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Sente amor pelo pai, mas ao mesmo tempo sente raiva, ao mesmo tempo sente ódio. Então, assim, ela fica num conflito muito grande. E como ela não entende os sentimentos, ela não consegue nem nomear o que ela sente, ela não consegue lidar com eles. Então, é bem comum a gente ver essas questões aí, né, da depressão na adolescência, justamente porque vem acumulando desde a infância, né, vários sentimentos que não são entendidos, compreendidos e nem nomeados, ela nem sabe dizer o que ela está sentindo, se é angústia, se é medo, se é tristeza, e isso vai gerando uma dor emocional muito grande, né, e culmina aí nesses problemas que a gente vê na adolescência. Ô, Juliana, a gente começou a falar e você não se apresentou, né? De onde que você é? Vamos se apresentar. Vamos apresentar você aí. Sim, eu sou Juliana Araújo, sou da região dos Lagos, aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Trabalho aqui nessa região aqui. Sou psicóloga e psicopedagoga e o meu foco de trabalho é com TDAH, né? Ajudando aí as famílias a entenderem o TDAH, entenderem o seu filho com TDAH e conduzirem, né, o tratamento e, enfim, conduzirem a sua vida de uma forma mais funcional, fazendo com que essa criança com TDAH tenha sucesso na vida, né? Seja feliz, consiga se entender e encontrar estratégias para a superação das suas dificuldades. Então, é basicamente por aí que eu trabalho, né? O meu foco. Sim. E, bom, o TDAH, eu vejo, Juliana, que eu vejo que ele é muito pouco falado, sabe? Às vezes que eu tenho oportunidade de visitar as escolas, quando eu estou com um aluno com TDAH, eu vejo que os professores sabem muito pouco. Você também sente isso? Sim. Engraçado, né? Que o TDAH é o transtorno infanto-juvenil mais pesquisado no mundo e no Brasil também. Mas apesar toda essa pesquisa, o conhecimento não chega aonde tem que chegar, que é na escola, na família, né? E quando chega, chega de uma forma fragmentada ou até mesmo deturpada. Então é muito comum as famílias chegarem, né, no consultório, você já deve ter vivenciado isso, chegar no consultório com vários mitos sobre o TDAH na cabeça. E esses mitos acabam prejudicando o tratamento, porque, por exemplo, um dos mitos que é mais comum é o medo em relação à medicação, que a medicação vai dopar a criança, que a medicação vai deixar a criança, como se diz, dependente, etc. Então, todos esses mitos, pela falta de informação correta, acaba gerando também a condução equivocada do TDAH, seja na família, seja na escola. Mas realmente é um tema muito presente, mas ao mesmo tempo pouco falado, pouco discutido. Isso realmente acontece. E eu passei por isso também, mesmo como educadora, e aí acho que você vai explicar sobre isso. O TDAH do meu filho, ele não tem hiperatividade corporal, né? Uhum. Então, ele era muito apático nas atividades, né? E a gente só foi perceber mesmo quando ele ficou apático para a vida social também, né? Mas ele já estava com depressão. E eu também, como demorou muito para o resultado, para a gente entender que era TDAH, ele só foi tomar medicação depois de curar a depressão, né? E hoje ele fala para mim que ele com o Venvance, ele sem o Venvance, assim, não tem a mínima condição, né? Ele sem Venvance, ele não consegue trabalhar, ele não consegue focar. Hoje ele já diminuiu a quantidade, ele tá com 21 anos, mas ele não consegue ficar sem, né? E ele fala que a produtividade dele, a maneira que o cérebro dele funciona, ele percebe nitidamente quando ele toma o Venvance. Exatamente. Sinal de que o diagnóstico foi feito de forma correta. Porque você falou uma coisa aí que é importante a gente falar. O TDAH, quando ele está com uma depressão associada, às vezes é difícil você diagnosticar ou o TDAH ou a depressão. Se a depressão tiver com sintomas mais graves,
você até consegue detectar a depressão, mas às vezes não faz a detecção do TDAH. E aí você fica tratando a depressão, mas o TDAH continua sem tratamento. Sim. É como se você estivesse aí enxugando gelo, entendeu? Você melhora, mas não melhora tanto. Então, é sinal de que foi um diagnóstico bem feito, né? Eles conseguiram detectar o TDAH, fizeram o tratamento, e se a medicação está dando resultado, é porque realmente ela está cumprindo com o objetivo dela, né? E eu vou retomar alguns pontos que você falou aí na sua história, em relação, primeiro, ao tipo de TDAH do seu filho, né? Por que que fizeram o tratamento da depressão primeiro? Então, isso tudo tem a ver com o tipo de TDAH. E aí eu vou voltar um pouquinho para a gente não atropelar. Eu vou voltar um Perfeito. pouquinho no seguinte. O TDAH, 70% dos casos de pessoas que têm TDAH também possuem outras condições médicas, neurológicas ou psiquiátricas associadas. Então é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem TDAH, só TDAH, né? 70% tem, junto com o TDAH, alguma outra condição médica, neurológica ou psiquiátrica associada. E a depressão, ela pode aparecer com TDAH em até 40% dos casos. Então é uma porcentagem bem alta. E ela pode acontecer de duas formas, né? A gente chama de comorbidades. É uma palavra mais difícil, mas são as comorbidades. São as condições médicas, psiquiátricas ou neurológicas que aparecem junto com outras condições. Então, a depressão, ela aparece por duas formas no TDAH. Uma, ela aparece em paralelo. Quer dizer, a criança tem depressão e tem TDAH, e por ela ter os dois, um acaba atrapalhando o outro, prejudicando o outro, intensificando os sintomas um do outro. Sim. Agora, a maioria dos casos da depressão no TDAH não é assim. É justamente em decorrência de um tratamento mal feito ou não feito no TDAH. Vou explicar melhor. A criança tem TDAH, ela não tem depressão, ela só tem o TDAH. Por ela não ter sido diagnosticada ou por ela não ter feito um tratamento, ela acaba, com o passar do tempo, desenvolvendo depressão. E isso pode atingir 40% dos casos de TDAH. Então, você chama muita atenção da gente porque são quadros de depressão que poderiam ter sido evitados com o tratamento adequado, né? Sim. E o que pode gerar essa depressão na criança com TDAH? Né? A criança tem TDAH e, com o passar do tempo, ela acaba desenvolvendo a depressão. É um ciclo, que a gente chama de ciclo vicioso do TDAH não tratado, né? Sim. Então, aquela criança que ela tem dificuldade na realização de tarefas, ela tem dificuldade lá nas suas rotinas diárias, seja na escola, seja em casa, ela esquece as coisas, ela perde as coisas, ela quebra as coisas, enfim, todo aquele sintoma do TDAH. E isso acaba gerando nas pessoas em volta dela muita cobrança, né? Muita gente chamando a atenção dela o tempo todo. E essas questões, né, de cobrança contínua, ser chamada a atenção o tempo inteiro os pontos negativos sendo exaltados no comportamento dela. Isso acaba gerando um outro ponto, que é a interiorização do fracasso. Então, essa Sim. criança começa a interiorizar que ela é errada, que ela não consegue, que ela fracassa, que não adianta ela tentar, que ela não vai conseguir, que ela faz tudo errado. Entendeu? Então, esse ciclo vai gerando um problema que a gente chama de baixa autoestima. Inclusive, uma mãe que eu tô acompanhando esses dias, ela me disse que a menina diz assim para ela: você tá me deixando louca. E ela tem 7 aninhos, né, a criança. E ela falou para mim: isso é real? Eu tô mesmo deixando ela louca? O que você me fala, Viviane? Na verdade, assim, você imagina, se pega a gente que não tem TDAH, né? Bota sentada assim e bota uma pessoa falando no ouvido o tempo todo. Faz assim, faz essa, tá errado, tá certo. A gente vai ficar desorientado, a gente vai ficar assim, calma, para, você tá me deixando louca. Você imagina isso numa criança de 7 anos que ainda por cima tem TDAH.
né? Que ela tem dificuldade de captar essas informações, de processar essas informações e colocar em prática. Então, realmente, deixa a criança mais desorientada do que ela já está. Então, na verdade, a gente tem que criar uma estratégia de orientar essa criança em passos, né, sucessivos, mas que sejam, como a gente fala, micro hábitos, né, em micro passos. Dividir aquela tarefa, que é uma tarefa grande, em micro tarefas. Exemplo, você quer que a criança arrume o quarto. Arrumar o quarto é uma tarefa grande, porque exige várias coisas. Você, Vai. né, você vai dividir essa tarefa em várias microtarefas. De preferência, pela idade dela de 7 anos, que seja três subcomandos. Então, todo comando tem que estar dividido em 3 subcomandos para ela entender o que a mãe está esperando dela. Sim. Então, por exemplo, arrumar o quarto, os subcomandos pode ser guardar os brinquedos na caixa, botar as roupas na gaveta, tirar as coisas que tiverem no chão. Então, esses subcomandos vai ajudar a criança a se orientar e se organizar. Agora, se você ficar o tempo todo na cabeça, realmente ela fica E perdida. muitas mães, por desconhecer isso, acabam excluindo, não só mães, professores também, por desconhecer, acaba excluindo a criança das atividades diárias, né? Então, Sim, mas eu falo para arrumar o quarto, ele nunca consegue. Eu falo para dar comida para o cachorro, mas ele nunca consegue, né? exatamente. E isso também acontece na sala de aula, porque a professora ela chega com o conteúdo, né, o contexto. E aí a criança se perde, né? Ela não consegue olhar esse todo, fica uma Uhum. sobrecarga muito grande para ela. Sim. Essas estratégias, tanto em casa quanto na escola, né, que devem ser implementadas para lidar com crianças com TDAH, elas fazem com que as coisas comecem a funcionar. Não funcionar num passo de mágica de um dia para o outro, né? Gradativamente elas começam a funcionar. Agora, essas outras estratégias que geralmente são utilizadas no dia a dia, elas não trazem resultado. E aí o que acontece? A professora desiste, larga aquela criança para lá, porque não adianta, eu posso falar e fazer o que for que ela não tem resultado positivo. A mãe acaba se estressando tanto que, para evitar o estresse, ela acaba fazendo pela criança. E aí a criança nunca desenvolve autonomia, nunca aprende a fazer sozinho, né? Isso, Uma exatamente. outra coisa que você falou também em relação ao seu filho, né, em relação a ele ter um TDAH do tipo desatento, né? Então, nós temos hoje 2 tipos de TDAH dentro da. Até hoje já está se falando até de 3 tipos, mas dentro da literatura científica a gente classifica em 2 tipos, que é o tipo predominantemente desatento, que é o caso do seu filho, onde não tem uma hiperatividade motora. Às vezes tem até uma hiperatividade mental, Sim, né? isso. Mas não A motora. atividade está aqui, mas não é Exatamente. aquela agitação Isso, característica que você olha e fala, ah, ele é hiperativo. Não. exatamente. E tem o segundo que tem a hiperatividade combinada. Então, tem tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade e impulsividade. Então, nós temos esses dois. No caso do seu filho, é do predominantemente desatento, né? E aí, o que acontece com o predominantemente desatento? A questão da depressão ligada ao TDAH, ela tá muito mais, aparece muito mais nos casos de TDAH predominantemente desatento. É mais comum nesses casos do que o que tem a hiperatividade. Não quer dizer que quem tem hiperatividade não vai ter depressão, Sim. tá? Mas estatisticamente é mais comum a criança que tem o do tipo desatento apresentar depressão. Como também é mais comum em meninas do que em meninos. Por que em meninas do que em meninos? Porque o TDAH do tipo desatento é mais comum em meninas do que em meninos, tá? Então, a gente pode ter, qualquer criança com TDAH, qualquer adolescente pode ter depressão? Sim, mas estatisticamente é mais comum nas meninas e em quem tem TDAH do tipo desatento, Isso é tá? por Aí quê? Isso é demonstra por quê, Juliana? porque são crianças mais introspectivas, mais quietas, não falam muito sobre o que sentem, o que pensam, são mais apáticas, né? Você falou até do seu filho, ele era apático, ele era retraído.
Então, essa Sim, interiorização dos sentimentos acaba prejudicando mais a questão da depressão, entendeu? Diferente do hiperativo, que ele é mais expansivo, mais falador, ele bota mais para fora, né? E aí acaba até ficando mais associado à questão da ansiedade, enfim. Mas uma das explicações é essa. a criança hiperativa, ela procura um esporte, né? Muito cedo. Ela se identifica rápido com, ainda mais se a família for, né, praticar o futebol ou outros Uhum, esportes. Agora, o desatento, ele desanima muito do sim. esporte, porque ele gosta mais mesmo de ficar quieto, né? Lá no Parece cantinho que é meio dele. sem energia, né? Isso. E o tipo combinado, que tem a hiperatividade, geralmente eles são mais comunicativos também, né? Sim. Agora, você também falou um outro ponto, que é a questão do tratamento, né? Que tratou a depressão. Então, o que que acontece no tratamento? Quando a gente identifica duas condições, né? O TDAH, a depressão, o TDAH e o autismo, TDAH e TOD, enfim, quando a gente identificam duas situações juntas, a gente tem que perceber qual é aquele transtorno que está causando maior prejuízo naquele momento. Então, se a depressão, né, vamos dizer que ele tem a TDAH e depressão. Se a depressão for uma depressão leve, geralmente a gente começa o tratamento pelo TDAH. Por quê? Porque, a princípio, você tratando o TDAH, a tendência é a depressão diminuir, se for uma depressão leve. No caso do seu filho, você falou que ele já estava no retraimento social também, já estava uma coisa Uhum. mais, vamos dizer assim, um pouco mais profunda, né? Sim. Então, nos casos de depressão mais severa, mais profunda, com sintomas mais recorrentes, quando envolve ideação suicida, Sim. quando, né, o estado é mais grave, a gente primeiro trata a depressão para tirar ele desse estado aí de depressivo mais forte, e aí entra com o tratamento TDAH. Só que a gente não pode deixar de tratar os dois, Sim, tá? A gente só vai no avaliar o que a caso, gente vai no tratar caso do, primeiro. é, no caso do meu filho, ele perdeu mesmo toda a motivação mesmo, né? Ele ficou Todo prazer. afastado, ele ficou quase afastado quase um ano e nesse tempo nós passamos por psiquiatra e neurologista, né? O que deu Uhum, mais certo, o que tirou ele da depressão foi o tratamento com o neurologista, né? uhum, E ele, assim, só que quando a gente procurou o neurologista, ele estava com um déficit de poder cognitivo muito alto. Então, ele, assim, não conseguia fazer nada mesmo. Nada, nada, uhum. nada mesmo. Ele ficava praticamente muito deitado, né? Algumas vezes jogava de madrugada o jogo na internet e só, mais nada. Então, aí ele tratou só a depressão. Até Uhum. que quando ele começou a reagir, né? Aí sim o doutor entrou então com o tratamento de TDAH. Mas também Rafael fez neurofeedback e ele fez também aquele tratamento novo que faz a estimulação. Eu sei qual que é. Não sei o nome não, esqueci, Agora mas eu sei fugiu qual que é. também. É. Que faz uma eletroestimulação, né? Sim, sim. Ele fez também, e que assim, era impressionante. Ele ia sem ânimo, sem vontade de nada, empurrado. Quando ele saía da sessão, ele estava sorrindo. Sim, Né? Foi muito bom sim. esse tratamento para ele. Mas ele entrou com a medicação, sim, entrou com Venvance de 70 miligramas no Sim. começo. Agora, mas é interessante também, né, a gente procurar um profissional que tenha um conhecimento, principalmente do TDAH, né, porque não são todos os profissionais da área da saúde, seja neurologista, psiquiatra, seja psicólogo. É importante você, graças a Deus, conseguiu, né, um profissional que tenha esse conhecimento, porque o que acontece? Às vezes a criança chega, vamos pensar no seu filho, chegou lá com toda essa apatia, com todas essas questões, que é visível, estava ali na cara, né, de que tinha uma depressão. E a depressão poderia ter sido diagnosticada e o TDAH ficado de lado. Sim. E aí ela ia melhorar, ia tomar medicação, ia dar aquela melhora no ânimo, né, no prazer das coisas,
mas daqui a pouco poderia voltar, porque as questões ligadas ao TDAH não iam ser resolvidas, É, porque né? a pessoa ela não consegue dar sequência nas suas coisas, né? Sim. Ela tem até algum desejo de fazer, de estudar, de ser alguém na vida, Uhum. mas ela não dá a sequência. Sim. É a que a gente fala, é como se ela tivesse essa questão da autorregulação, né? É uma explosão de energia para começar a fazer, e aí fica empolgado, né? Ansioso para fazer tal. E aí aquela impulsividade começa com uma explosão de energia, e aí daqui a pouco aquela energia vai diminuindo até acabar, e aí ele desiste. Então é muito comum a gente ver, né, as crianças, adolescentes começarem muitas coisas com muita vontade, animados, mas daqui a pouco, do nada, a mãe falou assim: não quer mais ir, não quer mais fazer, desistiu, né? Quando aquilo começa a gerar um pouquinho mais de dificuldade, exigir um pouquinho mais dele, ele acaba desistindo, né? Isso vai virando um ciclo na vida dele. Então, com tanta desistência, ele acaba interiorizando que o problema é ele. E que, né? E o pior é quando começa a ouvir dentro de casa, e a gente pode fazer uma relação com a questão do ambiente hostil, né? Família, ouve o tempo todo nessa violência psicológica, né? Verbal, de que ele é preguiçoso, de que ele não quer nada, de que ele, enfim, é um fracassado, porque às vezes ele ouve os pais falando dessa forma com eles, Sim, principalmente quando está vivendo um ambiente de violência, né? sim. Porque muitas vezes ele subentende isso no dia a dia dele, já interioriza o fracasso. Agora, quando ele ouve isso claramente de figuras de autoridade, figuras de relevância para a vida dele, como pai, mãe, né? Isso é pior, e professores também, isso piora muito mais essa condição, essa A minha nora acabou sensação. de entrar. A minha nora acabou de Né? entrar, a esposa dele. É, ela vai Ah, acompanhar a gente. Deixa eu te falar, você sabe que o problema aí é a explosão de agressividade que vem, uhum, né? Por quê? Porque ele está vivendo dentro daquele ambiente, né? Ele não está conseguindo se controlar, ele não está se organizando, como você disse, essa regulação e esse ambiente hostil. Então, quando ele não consegue, Rafael tinha muita crise, né? De raiva, né? De chorar, de às vezes até quebrar as coisas porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele, né? E ele não conseguia controlar. E eu já vi isso também, e com ele não, mas eu já vi isso dentro da escola também. Quando uhum, a criança não tem vínculo, quando ela não é aceita naquele ambiente, que a gente percebe quando aquele professor, ele não está fazendo por mal, mas porque ele chega uma hora que ele esgotou tanto que ele não pode nem ver mais aquela criança na frente. Eu uhum, entendo isso, eu sei que é muito difícil. Só que aquela criança, a maneira que ela vai expressar isso, porque ela não vai chegar e falar assim, eu não tô dando conta, professor, o senhor me desculpa, mas eu não tô dando conta. Jamais, né? Então ela vai se sim. expressar no comportamento, onde ela vai ter aquelas explosões de raiva e de agressão dentro da escola, dentro da sala de aula. Sim, e o TDAH já gera essa irritabilidade. Quando associada à depressão, essa irritabilidade aumenta mais ainda, porque Sim, ele é como se o pavio ficasse bem curtinho, perde a paciência, e aí, claro, essas explosões, porque o TDAH já tem isso, né, dessa dificuldade de autorregulação emocional. É como se ele tivesse parado e de repente desse aquela explosão. E aí é muito comum a gente ver, por exemplo, a criança está ali sentada fazendo alguma coisa, a mãe fala com ela dá um berro com a mãe como se estivesse brigando, mas não tá, é porque ela teve essa explosão de energia, né? Isso é muito comum no TDAH. Quando está associado à depressão, essa explosão de energia, essa irritabilidade vai para um extremo, né? E acaba realmente dificultando as relações. sim. Essa questão da depressão com TDAH está muito ligada às condições familiares, né, às condições, né, escolares também, como a escola lida com ele, como a família lida, né, e principalmente como que está sendo a condução desse tratamento. E o tratamento, quando eu falo tratamento, não é só medicação e terapia, que são dois pontos muito importantes,
mas o tratamento também envolve estratégias que a família vai utilizar no dia a dia e estratégias que a escola vai utilizar no dia a dia. Então, como é que está essa condução? Está sendo bem feita? Está adequado? Está ajustado? Porque, senão, a tendência é essa criança não dar conta e vai chegar uma hora que ela não vai conseguir suportar essa carga emocional que ela vai vivenciando ao longo dos anos, né? Interiorizando ao longo dos anos. Porque a questão principal de tudo isso é ela criar essa identidade, essa subjetividade de que ela é um fracasso, de que ela é um erro, Sim. né? E acaba gerando vários problemas. Um outro. E assim, é Ah, muito triste, né, Juliana, porque a neurociência está aí com tantas explicações e elas não chegou na educação ainda, né? sim. A gente vê que hoje não se fala mais em desenvolvimento cognitivo sem falar em emoção, né? Uhum. Não se fala mais. Hoje, assim, todos os livros que você pega para pesquisar ou para ler, a emoção ela vem em primeiro lugar. E aí você imagina essa criança com TDAH, com essa autoestima baixa, com toda essa dificuldade de autorregulação dentro do ambiente que ela não é aceita. Potencializa, né? Potencializa os sintomas, né? Aquele sintoma que já não é tão fácil para ele lidar, aquilo fica potencializado. Essa questão do ambiente, né, desse ambiente de maus tratos, um ambiente disfuncional, que a gente começou a live falando sobre isso, né? E pode gerar depressão. No TDAH, ela é tão. Eu acho assim, na vida como um todo, qualquer criança traz prejuízos, né? É Sim. muito difícil a criança saber lidar com essas situações, como eu falei, né? Do amor e ódio e aqueles sentimentos, né, todos. Para a mulher que já é adulta, já é tão difícil, né? Você imagina para a criança, né? E algumas crianças elas estão nesse ambiente apenas vivenciando no sentido de espectador, né? Vendo o que está acontecendo com o pai e mãe, mas muitas vezes isso acontece com ela também, né? A violência chega a ela não só no sentido simbólico, mas também físico, né? E verbal. Então, esse ambiente disfuncional ele pode tanto trazer depressão quanto também outras comorbidades, né, como o transtorno de ansiedade, como o próprio TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. É muito comum você identificar casos de TOD, né, que foram gerados a partir de um ambiente totalmente disfuncional, onde as regras elas são ou muito autoritárias ou muito permissivas, ou oscilam entre um e outro. E às vezes acontece, às vezes o pai é muito autoritário, até por essa questão da violência, e a mãe, para tentar compensar, acaba sendo permissiva demais. Então essa criança pode desenvolver o TOD, e chegando até, né, algo que é mais complicado, que é o transtorno de conduta, que aí já entra todo o envolvimento com as questões mais ilegais, né, envolvimento com drogas, delinquência, enfim. Então, é realmente falar sobre violência, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando só da mulher, a gente está falando de toda uma família que sofre com isso e não só sofre naquele momento da violência, mas tem consequências de médio e longo prazo que são consequências realmente que trazem muito prejuízos para a vida de todos, né? Então é um assunto assim extremamente relevante, extremamente atual, né? E extremamente importante de a gente falar, não só focando na mulher em si, né? De como ela lida com isso, como ela supera, mas como a família também vai lidar com isso, né? Como os filhos estão lidando com isso, e às vezes nem só os filhos, mas outros parentes mais próximos, né? Que também E não sabem como até, fazer. Juliana, e até dentro das escolas, né? Como que os professores, como lidar, como falar, como vivenciar quando você tem um aluno que vive isso, né? E a gente sabe, Uhum. assim, eu como psicopedagoga, como diretora de RH, quando eu estava nessa função, assim, a minha surpresa era imensa, né? Quando as pessoas contavam que estavam passando ou tinham passado. Enfim, isso não é só dentro de um casamento. Às vezes acontece também com o avô, com um tio, Uhum. né?
que de sim. repente mora junto e acaba que tendo essas condutas da violência, né? Uhum. Tem não sei se você conhece o Yuri Maia, tem o canal TDAH Descomplicado. Uhum. Ele tem TDAH, né? Ele conta, ele dá o depoimento dele, né? E ele conta que quando ele era criança, em torno, não sei se era 5, 6 anos, uma professora fez uma violência com ele na escola. E aquilo foi extremamente, marcou a vida dele, né? Ela gritou com ele, ela botou ele num lugar fechado, fechou a porta, gritou com ele, apertou o braço dele. Então, assim, isso é antigamente. Não é antigamente, ele não é tão. Ele é bem mais novo que eu, Não é mas não é antigamente. tão antigamente, porque. E assim, eu não estou culpando a professora nem a escola, mas eu estou falando o seguinte, que às vezes os professores como você falou, perdem a razão porque já estão por aqui. Mas muitas vezes estão por aqui porque também não buscam esse aprofundamento e esse conhecimento. Porque não tem como mais você ser professora, eu trabalho, sou orientadora pedagógica também em escolas, né? E eu vejo isso todo dia, né? Vejo crianças com TDAH aos montes nas escolas, e não tem como mais você ser um professor hoje sem ter o conhecimento mínimo de estratégias mínimas do TDAH, Sim, né? Autismo, mas assim, eu nem digo autismo também, claro, estão presentes, mas o TDAH, ele está ali, todas as turmas têm. Então, todas. você tem que ter esse conhecimento, e isso é uma busca pessoal, porque é uma busca sua de qualificação profissional. Não é esperar que a Secretaria de Educação ou que a diretora da escola vai promover isso para mim. É claro que eles também têm essa responsabilidade, mas a responsabilidade maior é minha enquanto profissional me qualificar para atender da melhor forma possível a clientela que eu estou recebendo. E assim também a família, né? Buscar essas informações. Hoje a gente tem a possibilidade aí de vários canais gratuitos com informações de qualidade. A gente tem bastante literatura, né? E buscar essas informações. Semana passada, eu fiz uma live sobre como contar para o filho, né, que o filho tem TDAH, como falar sobre o TDAH com o filho. E eu pontuei exatamente isso, né, que o filho ele tem que saber o que está acontecendo. Porque se ele não sabe o que está acontecendo, ele vai fantasiar um monte de coisa e isso pode gerar problemas como a depressão. Mas para o pai e a mãe poder contar, ele também tem que saber o que que é. Ele também tem que entender, ele também tem que desmistificar várias coisas que ele acha que o TDAH está associado e que na verdade não está. E Você essa sabe que informação ela é muito importante. eu tive uma indagação uma vez numa escola que eu fui fazer que eu estava acompanhando uma criança com TDAH e o diretor me disse, eu disse, né, que eu estava trabalhando com a criança, com a família, o conhecimento a respeito do TDAH. Ele era um adolescente, hoje ele Uhum, deve estar com uns 13 ou 14 anos, não me lembro muito bem. E ele, o diretor me disse assim, mas como assim? Você está falando para ele que ele tem agora? Por isso que ele chega aqui e fala assim, você não sabe o problema que eu tenho? Aí eu falei, é da criança, é do adolescente muitas vezes usar, né? E aí cabe uhum. exatamente isso que você falou, a família e os profissionais a entender a fase que esse adolescente tá para poder Sim, conduzir, não é? Como sim, tudo, a gente é assim, qualquer coisa que acontece, a gente vai culpar o primeiro que. Não é que nós nos fazemos de vítima. Eu acho que é o ser humano, né? Você vai sim, culpar o que está sim. mais fácil naquele momento. Sim, é porque assumir a responsabilidade é mais complicado, né? E assim, a criança, ela pode, no primeiro momento, tentar justificar tudo pelo transtorno, mas esse comportamento a gente tem que ficar atento porque muitas vezes ele está refletindo o próprio comportamento dos pais, como os pais lidam com ele, porque às vezes os pais lidam com ele dessa forma, justificando tudo pelo TDAH, ou justificando o comportamento dele pelo TDAH para passar a mão na cabeça e não cobrar porque ele tem TDAH, tadinho, né? Ou Uhum. então justificando pelo TDAH e cobrando demais porque o sintoma acaba ficando em evidência e ele não quer que a criança seja daquela forma. Então, existem os dois lados. E a criança reflete tudo isso. Então, se ela sente nos pais que o TDAH virou uma muleta, ela vai usar essa muleta, ela está aprendendo a fazer isso. Né? Agora, se os pais, eu estou falando os pais, porque os pais
é o de maior referência e o que passa mais tempo com a criança, né? Mas isso também se amplia a terapeutas, se amplia a escola. Mas se os pais lidam com isso de uma outra forma, né? Entendendo que o TDAH é uma das características daquela criança, mas não é a criança como um todo, e que ela também tem pontos positivos, né? Além das dificuldades do TDAH, a criança começa a aprender outras formas de lidar com o próprio TDAH, né? Mas é importante que ela se conheça. Claro que a forma como a gente vai falar com a criança vai variar de idade para idade. Dependendo da maturidade que ela tem, a gente vai falar de uma forma ou de outra. Mas é importante que ela entenda, porque senão ela vai achar que o problema. Você imagina uma criança que se esforça para prestar atenção e ela não consegue. Ela se esforça para copiar do quadro, mas ela não consegue. O sentimento de fracasso, de impotência é muito grande. Vai chegar uma hora que ela não vai nem tentar mais. É só, né, Juliana, que a gente tem que entender que a criança ela não se expressa com palavras, né? Sim, Ela não vai falar para o professor. A criança que tem TDAH, na verdade, ela tem uma característica que ela nem sabe identificar quando ela erra, sim, né? sim. Então você É pergunta se verdade. entendeu a matéria, fala que entendeu. Né? Então, quando isso vai também para quando acontece um problema de comportamento. Então, a família ou a escola vem com aquele sermão gigante que ela malemar vai captar algumas palavras e que, por conta da flexibilidade mental dela, ela não vai aprender com o erro. Né? Então, aquele estresse, aquele tudo que todo mundo vive nas situações, só leva a criança a ter mais problema de autoestima. Sim. Você falou, né, aquele sermão, uma criança que não está ainda desenvolvendo muitas estratégias atencionais, né, ela acaba só captando de 30% a 40% daquilo que a gente fala para ela. Então, aquilo tudo que a gente está falando, na verdade, tá só estressando mais aquela criança, né? E aí a gente volta naquela menina, tá me deixando louca. Por quê? Porque eu não tô conseguindo captar tanta informação. É E muita ainda coisa que para mim. ela, olha só que maravilha, com 7 anos, ela consegue falar para a mãe: Sim. Você tá me deixando louca. E a mãe até se perguntou: Mas será que ela tá falando sério, né? Porque achou demais uma criança de 7 anos conseguir expressar. Mas É é isso, verdade. né? Aí aquele sermão, e vai de castigo, e vai para a diretoria. Uma coisa também que eu vi muito quando eu estava lá na Bahia, tirava da educação física. O castigo era tirar da educação física. Né? E assim, e lá eles têm uma organização de rotina, não sei como que é aí no Rio de Janeiro, mas lá, tipo assim, a sexta-feira é um dia na semana tirado para Sim, educação física, né? sim. Para as atividades recreativas. E aí ficava assim, aquele dia, aquele coitado, né? Vamos falar assim, porque é uma criança, entendeu? Estava encarcerado. Sentado, sentado com a cuidadora, né? Com a auxiliar de sala, que é outra coisa também que não tem orientação, ela passa a ser uma cuidadora, né? Só falta pegar na Sim. mão dele, que a gente sabe que isso não ajuda em nada. E aí fica lá trancado, quer dizer, né? Sim. A hora que ele precisava ir. É. O que acontece? Tem características, isso é importante o conhecimento, né, do que realmente é característica do TDAH e o que não é. Né? A gente acaba punindo algo que a criança não consegue fazer porque ela não consegue fazer mesmo por uma condição neurológica, né? Não é porque ela não quer, não é porque ela não sabe e não é porque ela não está nem aí. Então ela acaba se, o sentimento de injustiça que ela vai desenvolvendo, né? E aí isso vai gerando uma revolta também, Volta. né? Exato. Às vezes a gente vê a criança falando assim, tudo sou eu, porque também tudo eu sou sempre errado, não sei o quê. Porque ela vai interiorizando esse sentimento de injustiça. Poxa, eu tentei, eu não fiz de propósito, eu já pedi. Eu nem sei o que eu fiz, na verdade. Às vezes ele nem sabe Nem direito o sabe, que aconteceu, sabe. né? Então você imagina, olha, a gente já falou tantas coisas aqui, né? Imagina tudo isso ao longo da infância, né? Da primeira infância, segunda infância, vai crescendo, vai chegando na adolescência, isso vai acumulando. Olha quantas coisas vão acumulando e essa criança não sabe como lidar com isso. E aí você ainda bota aí mais uma pitadinha aí nesse mexido todo aí,
que é a questão da violência doméstica, que é a questão do ambiente desestruturado, né? Então, tudo isso vai gerando realmente uma baixa autoestima, né? Uma subjetividade bem mais depressiva, e isso acaba gerando a depressão. E com a depressão, né, os dois transtornos juntos, fica muito mais difícil você conduzir o tratamento, né? Isso, Os sintomas se exatamente. potencializam. E hoje a gente vê, como você disse, que a depressão ela tá já desde a infância, né? Sim, sim. Tem alguma pergunta aí que você queira fazer? Posso? Então, eu acho que as perguntas mais ou menos que eu te passei, a gente foi respondendo, né, durante a Sim. live. Não sei se alguém que está presente quer fazer alguma pergunta. Eu acho que assim, essa parte da depressão deu bem para entender o quanto que é grave, né, o Uhum. TDAH, a ligação do TDAH com a depressão. E eu acho que também deu muito para a gente ver o tanto que o comportamento, o entorno vai fazer isso potencializar, né? Sim, sim. Eu vou só pontuar uma coisinha das perguntas que você até me passou, né? Perguntaram como corrigir comportamentos difíceis sem prejudicar a autoestima, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas uma das coisas é em relação a você dar ênfase aos pontos positivos da criança, né? Em relação aos pontos que ela tem dificuldade. Não quer dizer que você vai fechar os olhos para o que ela está apresentando dificuldade. Essas dificuldades precisam ser trabalhadas, né? Mas no dia a dia, na hora, né, no dia a dia mesmo, focar naquilo que ela consegue, nas características positivas, nos pontos fortes. Isso faz com que ela se sinta reconhecida, valorizada e incentivada a repetir aqueles comportamentos funcionais, né? Então, isso é uma dica. E uma outra dica é a questão da rotina, né? A rotina educativa, a rotina estruturada, uma rotina estruturada com estratégias adequadas ao TDAH. Isso é possível a partir de um conhecimento, né? Que os pais têm que buscar de alguma forma, ou com os terapeutas que estão atendendo essa criança, né? Ou, enfim, porque essa rotina estruturada, como eu dei o exemplo lá do arrumar o quarto, né? E você vai subdividindo as ações em subações, tudo isso vai ajudar essa criança também a ela identificar os pontos que ela ainda precisa melhorar, sem que isso seja uma punição, né? Que ela perceba que ela precisa melhorar e que ela tem estratégias, tem um repertório de estratégias que ela pode utilizar para melhorar isso. E Então, até é uma descobrir, dica. né, Juliana, o que ela gosta de fazer, se sentir que deu conta, porque eu atendi uma criança que a minha orientação foi diminuir a quantidade de brinquedo, para ela poder Uhum. ser responsável de guardar no final, né? Porque ela tinha muito brinquedo à disposição, cada vez que ela brincava, ela espalhava tudo, e aí virava uma briga entre ela e a mãe para guardar, né? Então, a partir do momento que reduziram uma caixinha, né, ela brincava e aí já guardava aquela caixinha e tudo melhorou. Foi uma pequena intervenção que mudou Exatamente. dentro de um contexto que estava um caos. Isso tudo está inserido nessa rotina estruturada, né? Estruturada, clara, objetiva, explícita, para a criança saber exatamente o que se espera dela, né? E não que ela tenha que adivinhar, subentender, né? E uma outra pergunta também falaram como, né, em relação aos sentimentos do TDAH, como ele se vê, né? Como ele vê o seu entorno. Isso vai depender de como as pessoas que lidam com ele que estão ali com ele vão lidar com o TDAH. Né? Então, eu dei o exemplo de como a mãe vai contar para o filho. Dependendo da visão que ela tem do TDAH, o filho vai desenvolver uma visão parecida. Então, se ela tem uma visão negativa ou uma visão vitimista do TDAH, a criança vai absorver essa visão. Então, a forma como ela se vê e a forma como ela vê o entorno dela vai depender de como as pessoas lidam com ela e como ela lida com essas pessoas também, né? A partir do TDAH que ela tem. Então, tudo vai depender, né, das relações que ela estabelece com o entorno, com o meio, né? Principalmente com a família. Eu Sim. acho que foram essas as perguntas, né, que a gente tinha. A gente já respondeu outras,
Eu Mas eu vou queria só colocar chamar lá, eu atenção para lembrei isso. aqui agora que eu podia até ter trazido. A live está quase acabando, mas eu vou Uhum. colocar uma foto. Eu tenho 3 livros que eu estou utilizando para os meus projetos, que é o da comunicação não violenta, né? Uhum. O desenvolvimento da inteligência emocional para pais, que fala muito dessa empatia. E tem mais um também, que é o desenvolvimento, a prevenção da ansiedade em crianças, que é do Dr. Augusto Cury. Né? Uhum. Esses 3 livros eu estou usando no meu projeto. Eu podia ter, mas eu acho que eu deixei lá na cozinha. E que eu acho que é uma coisa assim que as pessoas desconhecem, essa questão da comunicação não violenta, né? Algumas técnicas, Uhum. algumas maneiras de se comunicar que pode ajudar a não trazer a culpa para a criança, mas sim a necessidade da mudança do comportamento ruim e não dela em si, né? Mas Sim, do comportamento. o encorajamento, né? Eu acho que é o que a gente precisa focar, muito mais do que elogiar, né, ou criticar um comportamento, mas encorajar que aquele comportamento aconteça novamente, né? Sim, sim. Juliana, já a gente tem 4 minutinhos para você se despedir, né? Eu queria te agradecer. Eu acredito que essa live vai ser muito procurada, vai ajudar muita gente. E aí, assim, normalmente as pessoas vêm me procurando para, dependendo da pessoa que faz a live, me passa o contato e tal, para pedir mais informação. Então, tomara que aconteça isso, para a gente poder ajudar mais pessoas que precisam ouvir, né? E eu Uhum. queria agradecer você e todo mundo que está aqui presente. O meu maior público são professores e mães, né, que vem me acompanhando aí esse meu trajeto aí pelo Nordeste, aqui no estado de São Paulo. Então tem muita gente aí que ainda vai assistir. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo a gente, professores, mães, ou até mesmo pessoas que têm o TDAH, né, e sofrem com esse transtorno. Sim, queria agradecer também pelo convite, foi muito bom o nosso bate-papo. Agradecer pela presença de todos. Deixar um convite aqui para vocês no meu Instagram, toda quinta-feira às 17 horas. Eu faço uma live sobre TDAH e na próxima quinta-feira eu vou falar sobre TDAH no adulto, para que os pais possam se autoavaliar e perceber se eles também têm TDAH ou não, né? É importante isso. E a mensagem que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a criança com TDAH, ela não é um rótulo, ela não é um diagnóstico, né? Às vezes os pais recebem o diagnóstico e ficam com aquilo na cabeça como se a criança se resumisse aquele rótulo, né? Aquele diagnóstico. E ela não é um diagnóstico. A criança ela é muito mais do que isso, né? Ela tem muitas coisas positivas, ela tem muitas habilidades, competências que ela já desenvolveu e que ela ainda precisa desenvolver. O TDAH é apenas mais uma das características que ela tem, né? Algumas dificuldades que ela tem, que ela precisa superar, como todos nós, independente de termos TDAH ou não, independente de ter outro transtorno ou não. Então, que os pais, né, os professores, e até quem tem TDAH, passem a olhar para a criança como uma criança, passem a olhar para o adolescente como um adolescente, que tem necessidades, tem desejos, sonhos, que tem direitos e deveres, né? Que tem dificuldades e também tem potencialidades, e que o TDAH ele é um traço importante da vida dela, mas não é o único. Tá bom? Eu queria agradecer a Luciana, que está aqui com a gente, né? A minha amiga de tanto tempo. A Kelly também, que sempre acompanha, estão colocando aqui que gostaram muito da Que live. bom. E a gente está aqui para ajudar, sempre levando informação, conhecimento, que eu acredito que é o caminho para a gente conseguir aí uma educação de qualidade, um acolhimento para as nossas famílias. E muito importante é esse meu público, que são as mulheres que sofrem de violência, e como você disse, que redunda nos filhos e que vai redundar na escola, nos terapeutas e nas psicopedagogas, e todo mundo precisa falar mais disso para poder saber o que fazer, né? Sim. Então tá, muito Obrigadinho. obrigada. Um beijo, então, obrigada por todo mundo estar aqui. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. E eu volto semana que vem. A semana que vem tem na terça e na quinta mais lives, tá bom? Que Um bom. beijo. Tchau, Tchau, tchau. Juliana. Tchau, Tchau, querida. tchau, tchau.